Salve, galera! Mais um vídeo para o canal, professor André Panza. Bom, parte 5 das questões de vestibular da Primeira Guerra Mundial. Bom, eh, primeira questão, galera, sim, vou deixar no card aqui uma referência para uma análise de imagens que nós fizemos da Primeira Guerra Mundial, com mapas, vários mapas. E esse aqui é um mapa, mais um mapa, que a gente pode ver o seguinte, né? Aqui diz, Hark, hark, the dogs do bark. É um mapa de 1914, então você vê uma série de cães se confrontando aqui, né? Você tem o bulldog inglês, o cão francês, você tem o cão italiano que está caladinho lá, paradinho no mapa. Você tem os cães de um lado e de outro aqui do Império Turco-Otomano, daqui da Península Balcânica. Você tem o cão alemão, o cão austro-húngaro, né? Nós temos do lado russo, parece um urso, e os cães aqui da região do Noruega, Suécia, enfim. Bom, e o que destaca aqui é esse maquinário russo, né? Você tem um exército russo como o maior exército, maior potência bélica, né, em material humano da Europa naquele momento, né, no início da Primeira Guerra Mundial. E aí ele diz o seguinte: o mapa publicado em 1914 representa a Europa no contexto da Primeira Guerra Mundial, destacando a participação estratégica de tropas italianas no controle do mar Mediterrâneo. Falso. Você tem uma participação da Itália apenas a partir de 15. Eu vou deixar aqui também no card mostrando isso. A gente fala sobre análise de imagens e eu falo um pouco sobre a Itália entrando na guerra. Então é só em 15 que a Itália vai participar efetivamente da guerra, com material humano, material econômico, enfim. B. Resistência armada ao avanço de tropas comunistas na região dos Balcãs. Também não. Letra B, não. Repara que tropas comunistas, aí você vai pensar nos bolcheviques, tem isso em 1917, na Rússia, tá certo? Eles até pensam em disseminar o ideal da revolução, mas eles vão ser contidos em um primeiro momento, ao final da guerra, tropas ocidentais que vão ser mandadas para dentro do território russo para combater ao lado dos mencheviques, lá, contra os bolcheviques, tentando reinstaurar a autocracia, né? A monarquia, enfim. C. Submissão dos generais britânicos aos militares da Europa continental. Não, nada a ver, nada a ver. Havia uma luta de egos entre os generais britânicos e franceses na guerra, mas não havia essa. Não tem como interpretar uma submissão aqui nesse mapa, entende? Não dá para você perceber isso. Você tem uma luta, você tem de um lado cachorros dos aliados e do outro lado os cachorros da Áustria-Hungria e da Alemanha. Então, não dá para. E a letra D, manifestação do poderio bélico russo sobre a Europa Oriental. Aí sim, você tem um maquinário, né, pesado russo, representado por esse rolo compressor aqui, que vai passando por cima, tá certo? Então, letra D é a resposta correta para essa questão, para essa análise, tá certo? Bom, 10. Artigos do Tratado de Versalhes, século XX. 45. Alemanha cede à França a propriedade absoluta com direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre. 119. Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. Artigo 171. Estão proibidos na Alemanha a fabricação e importação de carros blindados, tanques ou qualquer outro instrumento que sirva a objetivos de guerra. Artigo 232. A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas e seus bens. Bom, sobre o Tratado de Versalhes, eu vou deixar também aqui no card uma referência sobre um vídeo que nós fizemos, o último vídeo sobre análise de imagens, que falam exatamente de uma crítica, né, sobre esse tipo de tratado. Esse tratado que gerou muito ressentimento e um fator de revanchismo muito forte entre a população alemã, principalmente a população alemã, contra o que foi feito contra os aliados, né? Isso caldo de cultura para surgir o nazismo, né? E diz o seguinte: de acordo com o texto e com seus conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes encerrou a Segunda Guerra Mundial. Não, aqui já está errado. Ele encerra a Primeira Guerra Mundial, nada a ver com a Segunda. B. Instituiu a das Nações. Não, a Liga das Nações
ela surge com o fim da Primeira Guerra Mundial, com o fim do Tratado de Versalhes, com a assinatura do Tratado de Versalhes, tá certo? Então a B também pode, não precisa nem ler tudo, acabou. C, estimulou a competição econômica e colonial entre países europeus, culminando na Primeira Guerra Mundial. Isso não é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, o que acontece? A corrida imperialista, ela estimula a competição econômica e colonial entre países europeus, culminando com a Primeira Guerra Mundial. Ponto. Ao final da Primeira Guerra Mundial surge o Tratado de Versalhes. Aí tudo bem, mas esse estimulou a competição não tem nada a ver com o Tratado de Versalhes. D, permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial. Não, como eu falei lá no início, não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes é o deadline, é o final da Primeira Guerra Mundial, certo? E a letra E impôs duras sanções à Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país. É isso aí. Aqui, galera, ressurgir o nacionalismo e reorganizar as forças políticas do país é o quê? Você tem com o final da Primeira Guerra Mundial, a assinatura do Tratado de Versalhes, extremamente danoso à Alemanha, você tem o surgimento do nacionalismo representado por quem? Pelo Partido Nazista, tá certo? Pelo nacionalsocialismo. E aí, o que acontece? Esse partido essa reorganização das forças políticas no país quer dizer o quê? Que esse partido nazista, ele vai começar a caçar e caçar mesmo, caçar com armas, violência armada, é, todos os seus opositores, né? Quem fizesse oposição a eles nas ruas, em comícios, principalmente eles caçaram muitos comunistas, tá? Muito. E assim, matando mesmo. Então, a resposta dessa questão é a letra E, tá certo? E a última questão desse vídeo é a Primeira Guerra Mundial, que enfraqueceu a Europa em população e importância econômica. Bom, acarretou a criação da Liga Pan-Germânica encarregada de efetivar o Anschluss. Não. O Anschluss ele vai surgir, vai acontecer a- quando a Alemanha ela engloba a Áustria, né? Já em 38, tá certo? Ela vai englobar a Áustria. 30, 38, por aí. B. Contribuiu para a concretização do Pacto Germânico-Soviético de Não Agressão, firmado por Guilherme II. Não. Esse Pacto de Não Agressão germano-soviético, isso ocorre no início da Segunda Guerra Mundial, né? E é entre Stalin e Hitler, né? E contribuiu para a formação dentro da série de sociedades secretas, tais como a Mão Negra. Não, a Mão Negra, ela não surge em 21, ela surge antes da Primeira Guerra Mundial, certo? É ela que vai participar do atentado do Francisco Ferdinando, que vai ser o gatilho para a Primeira Guerra Mundial. E letra D, contribuiu para a criação de um clima favorável para a aceitação dos princípios do socialismo utópico. Não, negativo. A Primeira Guerra Mundial, na verdade, ao final dela, você tem uma série de países mandando soldados para lutar dentro do território russo contra os exércitos vermelhos, tá certo? Que eles não queriam o quê? Primeiro que eles queriam, todos eles se sentiram ameaçados, tá certo? Os russos, né, deram uma volta ali, mudaram o cenário político mundial com a Revolução. E aí o que acontece? O resto da Europa ficou em pânico, né? Pô, esses caras vão chegar aqui, né? Então os exércitos aliados que ganharam a Primeira Guerra Mundial foram mandados para a Rússia para tentar debelar a Revolução. Sem sucesso, tá certo? Sem sucesso. O máximo que eles conseguem é segurar a Revolução lá na Rússia e não deixa passar. E a gente vai ver mais à frente que o nazismo, quando surge, ele é deixado como um cordão sanitário. Ele é tolerado pelos países ocidentais como uma forma de manter o nazismo era a barreira sanitária para o comunismo não entrar na Europa, sabe? E que é um absurdo. Você deixa um. Enfim.
A gente vai conversar sobre isso mais à frente. E a letra E acarretou na difusão dos ideais que apontavam as contradições do liberalismo. Sim, esse aqui sim. Letra E. Você tem uma série de pensamentos políticos surgindo aí no final da Primeira Guerra Mundial. O ápice é a Revolução Russa, né? Você tem uma e a partir daí você tem várias nuances de socialismo sendo discutidos, sendo trabalhados e criticando o liberalismo, certo? A política liberal. Bom, galera, é isso. Mais um vídeo para o canal. Gostou, compartilha, dá um like, inscreva-se no canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu!